céu. Mas esses próximos domingos, as próximas missas em que eu estiver aqui, eu gostaria de, dentro desse tema da oração, falar um pouco da nossa identidade como capelania pessoal, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Primeiro, pela grande graça que nós temos aqui na Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, de termos uma capelania pessoal destinada aos fiéis ligados à forma litúrgica antiga do rito romano, que para nós é uma graça. Segundo, por causa da vocação. Se nós temos essa graça que nos foi dada pela Igreja, isso significa que nós temos uma missão aqui na Diocese. E terceiro, pela nossa identidade, o que é que nós somos como capelania. E hoje então vou começar falando alguns temas sobre isto, para que nós vivamos melhor essa nossa identidade católica dentro deste âmbito de fiéis da capelania pessoal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Primeiro comecemos então com a missa. Aqui vem gente de muitos lugares da Diocese. Alguns viajam quilômetros e quilômetros para chegarem aqui, exatamente porque aqui encontram a missa na forma antiga. Mas por que então essa busca da missa na forma antiga? Por que esse cuidado e essa identificação? Sem tecer nenhuma crítica a outras formas litúrgicas, uma vez que aprovadas pela Igreja são válidas e santas e santificam, mas vamos falar um pouquinho a respeito da nossa forma litúrgica, que é a dita missa de São Pio V. Embora não tenha sido criada por São Pio V, ela é fruto de uma evolução litúrgica que começa lá com São Gregório Magno e no século VI, depois passa por toda a Europa, vai a Roma, e cheia de elementos que foram sendo colocados com o tempo, e depois chega então ao Concílio de Trento, que manda que se faça um missal único para toda a igreja. E naquela época estavam os protestantes com muita fúria e colocando as suas heresias, e as heresias passavam pela liturgia. Então, a igreja, sabiamente, guiada pelo Espírito Santo, no Concílio de Trento, decide que é preciso haver uma forma litúrgica, um missal só, porque havia muitas formas de celebrar a missa e as heresias entravam por aí, até porque a lei da oração é a lei da fé, e quando se reza mal, se crê mal, e quando se crê mal, se reza mal também. E São Pio V, então, se encarrega de fazer uma codificação do missal. Ele pega o missal que já existia na Cúria Romana, que era muito antigo, então codifica, coloca algumas orações, e em 1570, através da bula Qua Primo Tempore, ele então declara que essa forma litúrgica deve ser obrigatoriamente celebrada em todas as igrejas do rito latino, ficando só em vigor aquelas que tiverem mais de 200 anos. O fato é que foi ela que ficou na igreja latina, que é a nossa igreja, nosso rito, até 1970 ou 69, quando, depois do Concílio Vaticano II, seguindo o desejo de reformas pós-conciliares, fizeram a missa, que é a missa comum em todas as igrejas, praticamente do mundo inteiro. E esta missa, na forma tradicional, conservou-se em alguns grupos, em algumas igrejas, apesar de ter sofrido muitas perseguições, e ainda sofre muitos boicotes, ela continua aí oficialmente sendo celebrada, como nós temos aqui essa graça. Mas o que caracteriza a missa? Para nós entendermos um pouco isto, é preciso ver quais são os dogmas eucarísticos, pelo menos principais, que tem na missa. Aqui vai para vocês uma formação. Primeiro, a missa, o que é?
A missa é um sacrifício. O sacrifício do Calvário tornado presente no altar. O sacrifício da missa e o sacrifício da cruz é o mesmo, não é o outro. A única diferença do sacrifício da missa para o sacrifício da cruz é que na cruz houve derramamento de sangue, na missa não há. E que na cruz houve a morte de Cristo, morte real. Na missa Cristo não morre de novo. Há uma morte mística, mas há o mesmo oferecimento dessa morte, desse sacrifício. O sacrifício da cruz foi um sacrifício de adoração ao Pai, de ação de graças, mas foi sobretudo um sacrifício propiciatório, ou seja, para a remissão dos pecados. O sacrifício da missa é também um sacrifício, além de adoração e súplica e ação de graças, é um sacrifício propiciatório para a remissão dos pecados. Então, em cada Santa Missa, Cristo se oferece em sacrifício para pagar pelos nossos pecados. Renova esse oferecimento. Então, a missa ela é propiciatória, ou seja, para o perdão e remissão dos nossos pecados. Na missa, no Calvário, nós temos lá um altar que é a cruz. E no altar nós temos uma vítima do sacrifício que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na missa é o mesmo Cordeiro de Deus que se imola no altar. A diferença é que na missa ele está sob as aparências de pão e de vinho, mas é o mesmo Cordeiro que se imola. Então a vítima é Jesus. Essa é a vítima do sacrifício. Não mais como na antiga lei, os bois, os carneiros e os cabritos, mas agora é o próprio Filho de Deus feito homem que se imola e continua se imolando. Por isso, na missa, Jesus está em estado de vítima do sacrifício. No Calvário, o sacerdote que celebra, que oferece o sacrifício é Jesus. Na missa, quem oferece o sacrifício é Jesus. Nós temos aí o sacerdote é Jesus. O padre age in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, cabeça. Ele como que empresta a voz para Jesus, mas quando ele diz isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, é Jesus quem está falando ali pela boca do sacerdote, uma vez que o sacerdote é outro Cristo, configurado a Cristo e pela ordenação. Aí vem o segundo dogma que tem na Santa Missa, o dogma eucarístico, que é o sacerdócio de Cristo ali no padre que celebra. Então eu não sou padre por mim mesmo, mas sou outro Cristo. É o Cristo que está ali. Pode ser um padre pequeno, grande, negro, branco, gordo, magro, velho, novo, um grande santo, um grande pecador, não importa. Foi ordenado validamente. Ele tem ali pela imposição de mãos do bispo na ordenação, recebeu o sacerdócio de Cristo. Então ele participa do sacerdócio de Cristo. Cristo é um sacerdote, só existe um, é ele. Nós somos participantes do seu sacerdócio. E esse sacerdócio de Cristo, no padre que celebra, é o sacerdócio chamado de ministerial, sacerdócio ordenado, que é diferente do sacerdócio comum dos fiéis. Todos vocês são sacerdotes pelo batismo, porque sacerdote significa pessoa sagrada, e todos foram consagrados pelo batismo. E pelo batismo todos oferecem a Deus suas vidas, suas orações. Então há um sacerdócio geral, mas do meio do sacerdócio geral, Deus tira alguns. Todo pontífice tirado dentre os homens, diz lá a Epístola aos Hebreus, é tirado para oferecer sacrifícios por si e pelos outros. Então o padre no altar possui um sacerdócio diferente do sacerdócio comum dos fiéis, que é o sacerdócio de Cristo cabeça, que está aqui para, da pessoa de Cristo, oferecer o sacrifício. E é por isso então que o padre ele é mediador entre os homens e Deus. Ele não é Deus, é homem, mas como homem ele tem o sacerdócio, ele é mediador, está entre Deus e os homens.
para levar os homens para Deus e trazer Deus para os homens. Então essa mediação do sacerdote, que é a mediação do próprio Cristo, está entre o céu e a terra. É ele que faz essa ligação do céu com a terra e da terra com o céu. Daí a grandeza do sacerdote, a dignidade que tem um sacerdote. Ele na missa, ele não é um animador de um auditório. Não é aquele que vai juntar todos para o encontro. E vamos todos aqui nos encontrar, vamos cantar, pular, dançar, bater palmas. Um padre não é esse animador. Ele pode animar em outro lugar, no encontro, numa reunião, mas na missa não, porque a missa é o sacrifício e ali ele é o Cristo, que media Deus, o céu com a terra. Então ali não, porque ali ele é mediador, não é animador. E a missa não é um espetáculo para os homens, não é um espetáculo, um show onde a gente vai lá para se divertir, para se achar que está tudo muito bem. Não, a missa nós estamos na missa para essa dimensão vertical, ou seja, de irmos para o céu, para Deus, e Deus vir para nós. E o sacerdote, então, ele fica nesse intermédio aí. Por isso, muita gente critica a missa tradicional dizendo que o padre celebra de costas para o povo. Não existe isto, porque agora eu estou de costas para o altar. Mas ele celebra em nome do povo para Deus, ele se volta para Deus, na mesma direção. Quando ele fala em nome do povo para Deus, ele se volta para o altar, ele se volta para a cruz. Mas quando ele fala em nome de Deus para o povo, ele se volta para o povo, porque ele é esse mediador, e a sua posição é diferente. O padre não é eleito pelo povo, o poder que ele tem não é o poder que o povo deu para ele, é um poder dado por Deus, que escolheu, apesar da indignidade daquele jovem, daquele homem, ele escolheu e através do bispo e da igreja impôs as mãos e deu aí o poder que vem lá dos apóstolos e vem de Cristo, pela via de sucessão apostólica. Então, ele tem desse poder, ele fala em nome do povo para Deus, e Deus escuta, porque é Jesus que está falando por ele em nome do seu povo. Mas também ele fala em nome de Deus ao povo. Por quê? Porque ele tem essa missão de trazer esse povo para Deus e dizer para o povo o que é que Deus quer. Porque é o caráter profético também que tem o sacerdote nesse sentido, desde que ele ficou fiel àquilo que a igreja sempre ensinou, porque não pode falar coisas da cabeça dele sem nome de Deus e da igreja. De modo que o poder que ele tem não é um poder dado pelo povo, e é um poder diferente, apesar da sua indignidade. Por isso, São João Maria Vianney dizia que quando olhar o sacerdote, olha Cristo. E Santa Catarina de Sena, que viveu numa época de muita corrupção dos sacerdotes, havia realmente muita corrupção, ela chegou a dizer, o padre pode ser um demônio encarnado, mas na hora da missa é Jesus quem está ali. Você vê o nível que é, o ponto, a seriedade que tem um sacerdote quando celebra, porque tem um poder que só é dado a ele como sacerdote e não ao povo. Por isso não é a assembleia que celebra. Hoje tem muita essa ideia, a assembleia celebrativa. Precisa ter muito cuidado com essa expressão, porque não são vocês que celebram, vocês participam da celebração, mas quem age é o Cristo no sacerdote. Percebem a diferença? É uma ideia que se coloca hoje em muitos lugares, a assembleia celebrativa. Essa é uma expressão perigosa, é uma expressão até de cunho protestante, se não for bem entendida, porque vão achar que a missa é uma ceia onde todos ali participam por igualdade. Não. O terceiro dogma próprio que temos na missa, além de outros, mas eucarístico, é a presença real de Cristo na Eucaristia. Pelas palavras do sacerdote, na hora da consagração, pão e vinho se tornam corpo e sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Quando o padre pega a hóstia e diz, isto é o meu corpo, hoc est enim corpus meu, isto é o meu corpo. Naquele momento, quem está
pegando aquela hóstia é Jesus. E é Jesus quem diz ali, isto é meu corpo. E o pai olha para o seu filho, lá naquele padre, pobrezinho lá, e diz, é meu filho que está falando, isto é meu corpo. E ali se renova o sacrifício do Calvário, e pão deixa de ser pão, embora as aparências continuem as mesmas de pão, pão deixa de ser pão e se torna corpo de Cristo. E se torna sangue, porque por concomitância, porque onde está o corpo está o sangue, por concomitância, corpo e sangue. Mas é Cristo vivo, então corpo, sangue e alma. Mas é Cristo homem Deus, então corpo, sangue, alma e divindade. Então temos ali Deus feito homem nas espécies de pão. Quando o padre pega o cálice com o vinho e diz este é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança, ou do novo e eterno testamento, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados, o pai olha e diz, é meu filho que está falando, é o sangue dele. E ali ocorre a chamada transubstanciação. O vinho deixa de ser vinho, embora continue com as aparências de vinho, mas deixa de ser vinho e se torna o sangue de Cristo. E sendo sangue por concomitância, ou seja, onde está o sangue está o corpo, sangue e corpo. Porque é Cristo vivo, sangue, corpo e alma. Cristo, homem, Deus, sangue, corpo, alma e divindade. Então não é um símbolo, não é uma representação. Ali não tem o pão com o corpo de Cristo, não. O pão já não existe mais, existe o corpo de Cristo. Ali não tem o vinho com o sangue de Cristo, ali tem o sangue com as aparências de vinho. Na transubstanciação há uma mudança de substância. A substância do pão, aquilo que faz com que fosse pão, já não existe mais. Existe a substância do corpo de Cristo. É a mesma coisa com o sangue, a substância do sangue de Cristo. Então isto é, cada gota daquele vinho consagrado tem o sangue de Cristo, corpo, alma e divindade. Em cada partícula consagrada, e tem ali o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. É preocupante, por exemplo, quando as pessoas comungam na mão, porque ficam fragmentos, em cada fragmento, mesmo que você não veja, tem o corpo de Cristo. E onde vão parar esses fragmentos? Na sua roupa, no chão, quando você cumprimenta alguém? É um perigo isto. Sobretudo, não só por causa do desrespeito, porque você recebe com respeito muitas vezes, mas por causa do perigo de profanação, de cair aquele fragmento. Por isso, o ideal é a pessoa receber na língua. O sacerdote entrega, o ministro da comunhão entrega, e a pessoa recebe e pronto, não toquei, não toquei. Porque não tem o risco de cada fragmento cair. Por isso, quando o padre parte a hóstia, ele não parte o corpo de Cristo, porque em cada fragmento, em cada partícula está Jesus todo inteiro em cada fragmento. Por isso, o grande respeito que se tem, por exemplo, quando se purificam os vasos sagrados, quando se cai uma hóstia no chão, é preciso purificar, porque em cada fragmento está Jesus ali presente. Na missa, isso fica muito claro, na missa da forma tradicional, isso fica muito claro, pelo cuidado que se tem, como se envolve a Eucaristia com todo o respeito, com as genuflexões próprias, com o prostrar-se, com o ajoelhar-se, quando a gente vai, por exemplo, durante a consagração, depois durante a comunhão, esse cuidado que se tem, é claro, quem não pode ajoelhar, não se ajoelha, tem que se ajoelhar dentro do coração, mas esse cuidado que se tem com os vasos sagrados, com as purificações. Então, em todos os detalhes, nós vemos esse cuidado com a presença real de Jesus. Não quer dizer que, em outra forma litúrgica, Jesus não esteja presente. Não estou dizendo isto, até porque um padre validamente ordenado disse as palavras de consagração, está lá Jesus. Não estou falando com relação à validade de ritos, estou falando com o cuidado que nós devemos ter, e é uma graça para nós, no rito da forma tradicional, termos este cuidado com a Eucaristia. Então nós vemos que a missa, na forma antiga, ela dá muita ênfase a esse caráter sagrado do sacrifício,
Então nós temos aí um sacerdote que oferece o sacrifício ao Pai. Isso, do ponto de vista visual, isso é muito claro, que ele é diferente. O padre entrou, se prostrou, rezou alternadamente com o povo as orações, ele se purificando. Então ele se purifica primeiro, rezando o eu pecador, o confíteo. Os fiéis pedem por ele: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de ti, perdoa os teus pecados, te conduz à vida eterna. Ele diz amém. Aí o povo, que tem um sacerdócio diferente dele, vai agora também pedir perdão. Então percebem aí a diferença entre os dois. E uma vez que pediu perdão, aí sim ele perdoa, pede a indulgência do Pai, a absolvição, e ele sobe pedindo a Deus misericórdia. As orações da subida do padre no altar são belíssimas. Quem tiver missal depois pode ver. São belíssimas. Ele pedindo a Deus perdão pela sua indignidade de subir ao altar como sacerdote, beija o altar, que é o próprio Cristo, e depois pede mais uma vez perdão, beija uma relíquia que tem no altar e vai entoar o introito, que é um canto de entrada próprio, que dá o tema da Santa Missa. Depois vem para o meio, alternadamente com os fiéis faz o Kyrie e o Christe eleison, alternadamente 3 vezes, entoa o Glória com o povo. Depois se volta para o povo, já com a graça nas mãos ali, pela glória que entoou, e diz: Dominus vobiscum, o Senhor esteja convosco. E os fiéis dizem: e contigo também, Padre, e contigo também, et com o Espírito tuo. E nesse momento, então, o Padre vai agora falar em nome de Deus. Falou em nome do povo, agora vai falar em nome de Deus, rezando, mostrando na epístola, o Antigo Testamento, ou a epístola, o Pai falando na epístola, o Filho falando no Evangelho. Então a epístola representa o Antigo Testamento, ou o Antigo Judeus, depois o Evangelho, o Novo Testamento, e depois o Filho falando e o Espírito Santo falando no púlpito, é a igreja falando. Então Deus fala a seu povo, o povo então diz: eu creio. Aí entoamos o credo, em consonância com tudo aquilo que foi ensinado. Senhor, estamos aqui para fazer a tua vontade. Aí todos se sentam, o padre se volta para o Oriente. Na verdade, o padre não celebra de costas, ele celebra voltado para o Oriente, porque antigamente as igrejas eram todas voltadas para o Oriente, onde nasce o sol, porque voltadas para Jerusalém, para o Calvário. Nós rezamos voltados para Jerusalém. Como nem todas as igrejas têm o altar voltado para Jerusalém, a igreja coloca um crucifixo para dizer: aqui é a nossa Jerusalém, aqui é o nosso Calvário, por isso nós nos voltamos para a cruz. Há lugares em que as igrejas são construídas voltadas para o nascente. Ótimo, então o padre vai se voltar direto para o nascente. Quando não for, então, aqui não é o caso, coloca-se a cruz, é o nosso Oriente. Na verdade, estamos todos rezando voltados para o Calvário. Todos na mesma direção. Estamos indo para o Calvário e do Calvário para o céu. Então há essa orientalização da liturgia, há também uma verticalização da liturgia. A liturgia tradicional é vertical, não é um encontro horizontal entre irmãos, onde o padre fica atrás de uma mesa, mas é um encontro dos fiéis com seu Deus, através do mediador, que é Cristo. Então há essa verticalização, é uma liturgia vertical. Nós vamos a Deus e Deus vem a nós. O próprio altar tem essa estrutura, exatamente mostrando essa verticalidade da liturgia. É o céu que vem à terra e a terra que penetra nas alturas do céu. Como o padre pegasse vocês e com a mão e jogasse para o céu. Vai para o céu, vai para lá. É assim que o sacerdote faz quando celebra a missa. Isso na forma tradicional fica muito claro. Começa o ofertório, e na oração do ofertório, que é uma oração belíssima, que infelizmente foi retirada na nova liturgia, o padre já de modo antecipado oferece o sacrifício, e já oferece de modo antecipado a hóstia imaculada. Então ele pega a hóstia e eleva,
e diz: Suscipe Sante Pater, recebei, Santo Pai, onipotente e eterno Deus, esta hóstia imaculada, que eu, vosso indigno servo, ofereço por mim, por todos os vivos e defuntos, por todas as pessoas que ofereceram e que me pediram, por todos os presentes que estão aqui, para eles salvação e para ti glória. E oferece então. Faz a mesma coisa com o vinho, oferece também, já o vinho que representa as nossas dores, nossos sacrifícios, oferece conjuntamente com o vinho, oferece todos nós com nossas dores e sacrifícios, nossos trabalhos. Tudo está ali no cálice e nas mãos do sacerdote. Depois então ele se purifica, simbolicamente, lavando as mãos, tem um salmo muito lindo nesse sentido. Depois volta para o altar, oferece então a hóstia imaculada, que é o Cristo, de modo antecipado, porque ali não tem ainda Cristo, só na consagração, só depois da consagração, mas de modo antecipado ele oferece o sacrifício e eleva ao sacrifício ao Pai. E aí sim, se volta para o povo, pede para todo mundo rezar por ele e por todos os presentes. Aí vai então para a parte principal, que é o cânon da missa, que na liturgia tradicional ela é em voz baixa, representando o mistério da cruz. Então fica todo mundo em silêncio nessa hora. Em algumas liturgias a cortina se fecha, ninguém vê nada, só escuta o barulhinho do sino. E o padre já pode falar em voz mais alta, mas fecha a cortina. Na liturgia dita de São Pio V, a cortina não se fecha, mas se fecha através da cortina do silêncio, porque é a hora de todo mundo ficar calado, pensando na cruz. O que é que eu devo fazer na hora do cânon da missa? Pensa no Calvário, pensa em Deus, pensa naquele Jesus que derramou o seu sangue na cruz por você. Pensa nos seus pecados que foram a causa dessa morte, mas tem confiança nele, que o seu sangue derramado está purificando a sua vida e transformando a sua vida. Está te tornando uma nova pessoa a partir de agora. E a partir dessa missa, a partir da Eucaristia, a partir desse sacrifício, você pode ser uma nova pessoa, pode se transformar, porque esse sangue vem e lava a sua vida. E tudo isso a gente pensa na hora do silêncio da missa. Quem puder acompanhar com o missal, ótimo. Se não puder, pensa na cruz. Na cruz ninguém falava nada, fica todo mundo quieto. A senhora ficou quietinha lá olhando. É assim que a gente deve ficar na missa. E depois disso, então, esse sacrifício ele é levado ao céu. Os anjos levam ao céu. Aqui fica cheio de anjos. Já tem vários. Mas na hora da consagração, os anjos vêm louvar a Jesus aqui no altar. E é uma coisa maravilhosa. Se todo mundo pudesse ver, seria uma maravilha, né? Ficaria assim, meu Deus. Então, a gente pede ao Pai que mande um anjo dele vir ao altar e pegue o sacrifício e leve. E o anjo leva o sacrifício ao altar. O cânon da missa mostra bem isso. Na hora que o padre se inclina, no silêncio, o anjo leva o sacrifício. O Pai recebe o sacrifício para a remissão dos pecados dos homens. E o Pai então manda que essa vítima que foi oferecida se torne alimento dos que estão presentes, para que transforme a vida de cada um. Então, quando a gente comunga, recebe Jesus Eucarístico, esse sacrifício já subiu. E o Pai mandou, ele recebe e entrega para ser nosso alimento. Olha que maravilha. Não é simplesmente um ato, consagrei e entreguei. Não, o Pai recebeu e o Pai mandou que eu entregasse. Por isso a primazia sempre do sacerdote de entregar o sacrifício, distribuir a Eucaristia. E distribui aos fiéis a vítima divina oferecida ao Pai, mas também o alimento para transformar as vidas de todos nós. Se a gente pudesse entender isso, meu Deus do céu, é um grande mistério, mistério da fé. São João Maria Vianney dizia que tinha morrer. É uma loucura, diz Santo Agostinho, uma loucura do amor de Deus, que não só morre na cruz, como se entrega para nós. O sacrifício oferecido é para nós entregue, e Jesus vem a nós como alimento, mas também como vítima oferecida em sacrifício para nós. Isso fica bem claro na liturgia tradicional,
esses movimentos, depois do silêncio o padre vem, mostra, por isso que logo quando ele se vira, ele diz, eis o Cordeiro, que tira o pecado do mundo. E a gente naquela indignidade bate 3 vezes, a gente acha pouco, podia ser 1000 vezes, porque eu sou 1000 vezes indigno. E a gente vai e recebe Jesus, e quando recebe Jesus, volta para o seu lugar e ele vai ficar com ele, faz companhia a ele, está ali. Simplesmente adora, ama. Não quer falar nada, não fale, mas cuida dele ali. Ele está ali para transformar a sua vida. Então, na liturgia tradicional, isso fica muito evidente, esse caráter sacrificial, evidente essa presença real de Cristo, através da adoração que se faz, do cuidado com a Eucaristia, fica presente também de modo muito claro essa distinção do sacerdócio dos fiéis e do sacerdócio próprio do padre que celebra a missa, que é o sacerdócio ministerial, o sacerdócio ordenado do próprio Jesus Cristo. Mas muita gente pode dizer, mas é em latim, eu não entendo latim. É uma ideia errada esse tipo de pergunta, porque a missa não é para o povo, a missa é para Deus, a oração é para Deus. Então você pode rezar em aramaico, hebraico, árabe, japonês, chinês, não tem problema, porque Deus, a missa é para Ele. Agora é claro que a igreja quer que os fiéis procurem participar, e tem uma participação ativa e frutuosa. Essa participação não começa com as palavras, começa com a intenção. Eu vou à igreja para adorar meu Deus. Começa aí. Então, nas palavras, a gente tem as palavras são ditas na língua única da igreja, que é uma língua que é o latim. E é bom que os fiéis aprendam a rezar algumas partes da língua única da igreja, que é a língua própria do católico. Embora tenhamos inúmeras línguas, ali se realiza o Pentecostes em cada Santa Missa, porque todos falam a mesma língua, entendem a mesma língua as maravilhas de Deus. Foi um milagre ter preservado essa língua litúrgica. É claro que as partes de homilia, aquelas partes que são mais próprias de instrução, na língua do povo, não tem problema. Mas a questão não é a língua, porque mesmo uma missa celebrada aí na língua do povo, o povo não entende, porque são coisas tão misteriosas que tem que estudar para entender. E assim em qualquer língua que seja. Ninguém reclama se tiver que todo mundo aprender inglês para poder conseguir emprego. Tem que saber. A maioria, hoje então, cada vez mais se exige isso. Agora, no latim, tem esse viés, esse cuidado com a liturgia, no sentido de preservação da liturgia, do respeito, do cuidado. Eu sei que é algo sagrado, é diferente do meu coloquial, do meu olá pessoal que eu falo todos os dias, quando eu encontro as pessoas. É diferente, modo diferente. Veja, por exemplo, o Papa Leão XIV, quando foi inaugurar o seu pontificado, celebrou a missa numa língua que todo mundo poderia acompanhar, que foi o latim. E havia lá as traduções, as pessoas acompanhavam, e assim nós temos os missais, as pessoas podem acompanhar aquilo que seja necessário. E se não quiser acompanhar, a missa vai agir da mesma forma, porque é o Calvário presente aí, e no Calvário não tem palavras, tem atos, e o que é mais importante. Então veja, é uma graça para nós muito grande, nós termos a liturgia na forma tradicional, e uma graça muito grande nós temos aqui na diocese, e é importante que nós procuremos amar essa liturgia, cuidar para que seja bem celebrada, bem cuidada, respeitada. Então, e aproveitar essa grande graça que Deus nos dá também de podermos levar a outras pessoas esta grande alegria de participar dessa liturgia. E com respeito, com amor e valorizando. É a minha identidade como católico por estar nesse rito. Então peçamos a Deus nosso Senhor que nos dê essa graça de preservarmos esta forma litúrgica e também de participarmos com mais amor, com mais dedicação. Quem tem condição de procurar conhecer mais, de estudar mais, um pouco a liturgia, um pouco o catecismo da liturgia, que fala exatamente o significado de cada parte da missa. Tudo isso é importante para a gente cada vez mais crescer espiritualmente, e amando espiritualmente o rito, e assim a gente poder viver essa identidade no dia a dia. Peçamos, pois, a Virgem Maria, nossa mãe, que nos ajude nesse sentido.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.